Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os amados irmãos Mateus 7, que está a partir do versículo 15 ao 20. O melhor, do 7 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dou graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelo seu cuidado, pela sua graça que é infinita, pela sua misericórdia, e o cuidado que Ele tem com cada um de nós, Tem dias que são dias, é como um termômetro, A temperatura, tem dia que está alta, tem dia que está baixa, tem dia que está regular, E assim a gente vai vivendo a nossa vida, mas confiando num Deus todo-poderoso, Um Deus que tudo pode, um Deus que nos vê e um Deus que cuida, Basta que você creia tão somente, Crer tão somente. Amém? Aqui na minha Bíblia tem o título sobre a oração, Eu sempre cito isso nas minhas orações, Porque eu costumo orar com a palavra, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-á. E tal dentre vós um homem que pedindo um pão a seu filho, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo um peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem, porque tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e porque há que encontrem. Cuidado com os falsos ensinadores, Os falsos profetas, que é o que mais tem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os por seus frutos conhecereis porventura. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se do fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecerei. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está sempre usando aqui, os profetas para nos mantermos em alerta, para que nós estejamos, por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor, porque muitas vezes nós passamos por um instante de bobeira, seja assim, que nós estamos com o nosso pensamento vago, não estamos ligados, não estamos prestando atenção quem está à nossa volta, quem está no nosso ambiente, quem nos rodeia. Nós precisamos estar atento. Não é que nós vamos estar desconfiando de todo mundo, mas o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele é como um sinaleiro que tem o verde, o vermelho e o amarelo. O verde nós podemos prosseguir, o amarelo, atenção, e o vermelho é para parar, é para mudar de rumo, é para mudar
é para mudar de alguma forma. Se vai para a direita, vai para a esquerda. Quer dizer, tem que parar e analisar ali qual é o caminho que o Senhor vai te conduzir, ou a situação que está ocorrendo ali. Nós não podemos andar desligada. Aí aqui tem uma meditação aqui para a nossa palavra, uma explicação aqui sobre aprendendo com Jesus a dar bons frutos, né? Porque aqui fala exatamente da árvore, né? Falou da porta, que batei, né? E a porta se abrirá. Pedi, e dar-se-vos-á, né? E fala também da porta estreita, né? Que a porta larga é a porta das facilidades. Muitas vezes você está precisando de um emprego. Aí você tem dá um exemplo simples. Aí tem duas oportunidades. Uma te dá um salário muito bom, te dá muitas vantagens, e o outro te dá um salário razoável, né? E tem muitas restrições a cumprir. Aí qual você vai escolher? A porta larga te dá um salário bom e muitas vantagens. E o outro te dá um salário razoável e muitas regras a cumprir. Qual que você vai? Né? Geralmente nós vamos qual? O que nos dá um salário maior e muitas oportunidades. Mas aquela oportunidade pode ser a oportunidade da tua perdição. E o outro seja a oportunidade para o teu crescimento. A gente tem que analisar, pedir muito ao Senhor orientação para que nós não venha falhar, porque quando nós vemos, no tempo que nós estamos vivendo, você vê coisas muito fácil, aí tem alguma coisa por trás. Não deixe se enganar pela aparência. Nós temos que estar buscando o Espírito Santo, orando ao Senhor, para o Senhor nos dar uma direção certa, porque Ele é o caminho, Ele não é atalho, Ele é o caminho. Jesus adverte os seus seguidores de que devem manter atentos para não serem enganados, porque aquele que, embora tenha aparência de piedade, são lobos devoradores. O termo "os conhecereis" revela que aqueles que conhecem a verdade, que está em João 8,32, conhecem a voz do verdadeiro pastor. João 10, versículo 4 e 5. Não serão enganados por mais santos que possam parecer, e por maiores que sejam os seus milagres. Está em Mateus 24, 24. Além disso, as palavras de Jesus nos lembram de que os frutos da vida de um cristão revelam a sua espécie. Você conhece uma laranja? Porque produz laranjas. Uma macieira porque produz maçãs. Enfim, cada árvore produz frutos segundo a sua espécie. Se somos de Cristo, somos frutos, tem que atestar a nossa espécie, que está em Gálatas 5, 22, 23. Aquele que produz espinho revela a sua espécie, a qual, segundo Jesus, serve somente para ser cortado e lançado no fogo. Mas isto é a obra de Deus e não nossa. Mateus 4, 1. É o Senhor que vai fazer isso, não somos nós. Amém? Se somos da família de Cristo, produzimos os mesmos frutos que Ele produziu em sua vida, tornando-nos dessa maneira uma alegria e uma bênção na vida daqueles com os quais vos associamos. Em espírito, nos associamos, que a sua ligação com o Senhor Jesus se torne uma mulher ou um homem da sua espécie e que de bons frutos
do Espírito Santo possa alegrar a vida de todos aqueles que com você fizer contato. Amém? Que nós temos que ser, porque Jesus fala que nós somos luz, né? E uma luz não pode, mas essa luz não é a luz do Espírito Santo que habita em nós, tá? Que eu, Valdeci, eu não tenho uma luz própria. É a luz do Espírito Santo em que habita em mim que transcende. Entendeu? Então, Deus nos chama, a cada um de nós, a sermos luz. E nós não podemos esconder uma candeia debaixo de um arqueiro, debaixo de uma cama, que ela vai iluminar tudo. E que nós somos sal da terra. O sal, ele se torna insípido se não tiver utilidade, né? Ele só serve para ser pisado. E sal é para quê? É para temperar. Sal serve para curar. Quando o profeta Eliseu, né? Aquelas águas eram salobas, né? Águas impróprias para beber. Ele pediu uma bacia e pediu sal e temperou as águas, e as águas ficaram próprias para consumo. Aleluia! O sal serve para conservação também. E o sal em nós? O sal em nós é para que nós temos uma palavra temperada, com mansidão, com amor, para responder ao nosso próximo. Não com grosseria, mas com amor. Quando você tem paciência e responde a alguém que queira até tirar a tua paciência, mas você responde pacificamente, com amor. Isso quer dizer que a tua palavra está sendo temperada pelo Espírito Santo, porque para Deus nos testar, né? Ele manda pessoas atribuladas para saber se nós estamos prontos, se nós estamos mesmo temperados para poder receber, porque tem pessoas que é só a graça do Senhor Jesus na nossa vida, mas mesmo assim, né, a gente vai, né, vai temperando, só não pode salgar. Se salgar, não presta mais, entendeu? Para ser consumido, para ser, quando um relacionamento, né, é passivo, de compreensão, é de concordância, é de amor, né? Que de repente um outro relacionamento é um relacionamento abusivo, de explosões, de palavras torpes, você até suporta, vai suportando, não é bem assim, você está nervoso, tenha calma, pense melhor, não é? Mas, às vezes, aquilo vai se ponderando por muito tempo e aquele tempero, aquele sal, ele vai se solidificando e ele não presta para mais nada. É aí que vem, né, o rompimento, aí que vem a separação, não é verdade? Porque todo relacionamento assim abusivo, ele não começa abusivo, é aos pouquinhos, e vai até um dia que torna insípido e não dá para prosseguir, entendeu? Porque quando o sal não tem mais consumo, não tem mais utilidade, ele serve para ser pisado pelos homens, assim diz a palavra do Senhor Jesus, né? Dizem que a propaganda da alma é o negócio. Isso é uma verdade, pois um produto não se torna vendável se não houver divulgação das suas vantagens, qualidade pelos meios de comunicação. O produto sendo bom, a propaganda é bem
feita. O processo é garantido. Entretanto, se a propaganda for boa e o produto não apresentar qualidade rapidamente, descrédito ultrapassa a propaganda e o produto está fadado ao fracasso. Daí, concluímos que a melhor propaganda para qualquer produto é a qualidade que ele apresenta. No cristianismo não é diferente. No mundo comercial, as qualidades vistas na vida de uma pessoa cristã podem falar muito mais convincente a favor do evangelho do que tudo mais que possa ser feito para promovê-lo. Alguém uma vez perguntou a uma jovem: Senhora, sobre a sua conversão, que o pastor levou a aceitar ao Senhor Jesus. Não foi nenhum pastor, respondeu ela. Foi a vida exemplar da minha amiga que me levou a desejar ser como ela. A mais forte atração para Cristo é a sua verdade de encontro na maneira de viver de homens e mulheres que se identificam com seus seguidores. Por isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Como é grande a nossa responsabilidade saber que o nosso exemplo pode atrair e afastar pessoas de Cristo. É algo que deve se fazer a pensar. Que nós somos uma Bíblia aberta, que é lida pelo nome, que é lida, por nós, que o mundo nos lê. A nossa conduta de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso modo de cumprimentar nosso vizinho, e que se estende, aos lugares que nós vamos, aonde nós andamos, as atitudes, Outro dia a missionária estava falando que ela era, antes dela conhecer Jesus, os vizinhos, que também ela não era fácil, jogavam lixo no seu quintal e ela pegava, devolvia, ou pegava, recolhia e xingava, e tal. E uma senhora, por isso que dizem que mais do que as missionárias, as irmãs, as senhorinhas, que ensine as mais novas na igreja, Paulo fala isso, porque sempre tem alguém para nos orientar e para nos guiar, E ela disse: minha querida, você junte-o e dê graças a Deus, e agradeça ao Senhor, e vai abençoando, E ela foi fazendo isso, e os vizinhos que o provocavam viram que ela mudou de atitude, E passaram a ser amigos, E ela precisou de acolhimento, e esses vizinhos que o provocavam, viu a mudança, a transformação, e passaram a acolher, passaram a abraçar quando ela teve uma necessidade. Então, é isso que Deus faz, É a nossa mudança. A mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta a gente mudar as vestes, deixar nosso cabelo crescer, usar roupas desconexa com o nosso corpo, com a nossa aparência, que a roupa não vai te mudar, você tem que mudar de dentro para fora, porque quem convence o homem do erro, do pecado, é o Espírito Santo, que habita, que passa a habitar dentro de nós. É ele que vai mudando, moldando o nosso caráter a cada dia. Amém? Que Jesus possa abençoar cada irmão, que Deus seja contigo, por onde você andar, por onde você for, que tu venha exalar os frutos do Espírito Santo, que tu venha ser, a Bíblia lida pelo teu próximo, pelo teu irmão, porque o próximo é aqueles que estão dentro da sua casa, que não conhecem Jesus, que ainda não se converteram, é o teu vizinho, no mercado que você vai, que as pessoas passam a te observar. Amém? Jesus abençoe, um bom dia de salvação, que Deus seja contigo. Amém? Glória a Deus.